Olá pessoal, eu sou o Kinarelli e eu vou estar respondendo para vocês hoje uma pergunta feita pelo Vicente, a qual o Gutenberg também já respondeu com a utilização do reports dentro do FPW, mas eu também vou mostrar para vocês que é possível sim criar uma consulta SQL dentro do FPW, tá? Para isso basta adquirir um pouco de conhecimento que eu vou passar aqui, o conhecimento que eu vou passar aqui para vocês já é um tanto suficiente para você mexer um pouquinho no FPW e extrair alguns dados também de forma muito fácil, tá bom? Eu sou especialista no sistema FPW, tá? Na parte de cadastro e cálculo, emissões, interface contábil, autorizações, domino um pouco a parte de social, outros módulos, tá? Então eu vou estar demonstrando para vocês. Tá? Então eu estou publicando essa aula no meu canal Mundo Office, tá? Que eu convido vocês a se inscreverem no canal, porque assim, vocês tendo alguma dúvida de FPW, dessa parte de cadastro e cálculo, emissões, de interface contábil, entre outros, vocês mencionam eu no grupo com a pergunta e eu vou estar respondendo para vocês em vídeo, porque é mais fácil e fica demonstrado, e você também pode guardar para uma eventual consulta, para passar para um amigo, tá? E eu convido vocês a convidarem outros amigos a virem se inscrever no canal também, porque além de FPW, também eu tenho muitas aulas de Excel no canal, parte de Office, entre outros, tá? Então tem bastante coisa no canal, é um canal de aprendizado e eu gostaria de convidá-los a se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim, cada vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado, e eu posto vídeo quase que diariamente nesse canal, tá bom? Então vamos lá, eu vou explicar um pouquinho a respeito do SQL e de como funciona algumas tabelas no FPW e o que você precisa conhecer para você poder extrair dados via consulta SQL, tá? Primeira premissa é você conhecer a base de dados, né? Então a LG ela disponibiliza o dicionário de dados, né? Então é só você solicitar que eles disponibilizam o dicionário de dados do FPW, e as tabelas do FPW elas são muito fáceis de se trabalhar, porque todas as tabelas elas começam com o nome da tabela, os campos, e o final é tudo igual em outras tabelas. Alguma tabela ou outra acaba sendo diferenciado, mas 90% das tabelas elas funcionam desta forma, tá? Então fica muito fácil você gravar e entender o que você precisa para tirar de consulta do FPW, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente a pergunta veio do Vicente, né? E ele queria extrair do FPW apenas a matrícula, o nome e CPF de funcionários ativos, tá? Então para ele extrair funcionários ativos, ele vai precisar ter conhecimento de duas tabelas. A tabela funciona, que é onde eu gravo a matrícula, o nome e o CPF, entre outros dados, e a tabela situação, porque a tabela situação é a que vai gravar a situação que o funcionário se encontra no momento. Então eu vou precisar desta tabela também para mim poder fazer a minha consulta SQL, tá? Então, primeiramente, vamos dar um select na tabela funciona para a gente entender um pouco melhor as características. Então, eu executei a minha tabela funciona, tá? Os nomes, obviamente, estão maquiados para ninguém saber quem que é, uma base de teste que eu tenho, né? Mas eu tinha colocado nome, mas eu deixei tudo marcado como treinamento, porque não interessa nome para ninguém aqui, ok? O que eu preciso entender, primeiramente, para me montar uma consulta SQL, é entender quais são os campos que são comuns numa tabela e na outra, ou seja, qual o campo que tem na tabela funciona e que tem igual na tabela situação.
né? Então a gente precisa, primeiro de tudo, é conhecer isso, né? Então eu tenho a tabela funciona e agora eu vou dar um select também na tabela situação. Então aqui está a tabela situação, tá? Então o que que acontece? Quando eu olho aqui para minha tabela situação, de cara eu já vejo que o stcode.emp ele consta na minha tabela de funcionário. Então este é um campo que eu vou precisar relacionar. Depois eu vou procurar aqui na minha tabela funciona se existe um campo que guarde a situação do funcionário. E ele tem, tá? Ele é o ft code situ, que está aqui, ó. Então full código situ. Esse campo ele consta também na minha tabela de situação, que ele está aqui. Então, para mim extrair os dados de forma correta, eu preciso ter esses dois dados na mão, essas duas, entender isso para poder estar fazendo uma extração de forma correta. Eu vou fazer uma extração aqui errônea para vocês entenderem o que acontece no sistema quando eu não faço o relacionamento dos campos, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, tabela situação, vírgula, não, funciona, vírgula, situação, ok? Coloquei isso e eu vou colocar aqui um where e vou colocar format func igual a 2. Só para a gente entender um pouquinho o que acontece quando você não tem o conhecimento de fazer o relacionamento. Isso eu estou trabalhando com uma tabela limitada, uma tabela que tem 38 campos apenas, e a tabela funciona, tem aí uns 200 registros. Mas imagina que você está numa empresa que você pega uma tabela funciona que tem 1 milhão de registros, 1 milhão é exagero, mas que tenha 10 mil registros, e você tem a tabela de situação. Você vai entender agora. Vamos lá. Opa. Tá errado aqui. Então, no executor é bom porque assim você consegue entender um pouco melhor o que está acontecendo dentro da sua consulta, coisa que lá no FTW não acontece, e aí eu vou explicar lá depois, vocês vão ver que é uma coisa um pouco mais complicada, mas dá para estar extraindo dados sim, tá? Então vamos lá, ó. Nome do objeto, situação inválido, por quê? Tá situação, cadê o A? Então ele está me falando aqui que essa tabela não existe, por isso que ele me deu erro, tá? De novo, escreve certo, situa certo. Executou, tá? Demorou, vocês notaram que demorou, não foi rápido o retorno, geralmente um funcionário é super rápido, demorou, por quê? Vamos entender agora. Notem que o funcionário 2, ele apresentou 38 linhas. Por que ele fez isso? Agora, para você entender, a gente vai na tabela de situação e vamos executar a situação. E eu olho aqui, eu tenho 38 registros dentro da tabela de situação. Então, o que ele fez? Para o funcionário 2, ele colocou uma linha para cada situação. Então, ele multiplicou o funcionário 2 por 38. E aí é aquilo que eu falei. Então, quando você pega uma tabela gigante, então, por exemplo, uma tabela de 10 mil, ele vai virar 380 mil na sua tabela. Tá? Então, isso é muito perigoso. Tá? Então, você tem que tomar muito cuidado. 380 mil não, desculpa, 38 mil. Então você tem que tomar muito cuidado quando você trata desse tipo de situação. Principalmente quando você vai tratar numa tabela val ano, val mês, que são os históricos financeiros, são tabelas muito gigantes, então você precisa conhecer o relacionamento da tabela primeiramente antes de colocar a mão. Então por isso é necessário que você tenha nas mãos
o dicionário de dados que a LG fornece, tá? Porque lá ele vai falar qual que é a chave primária, qual que é os campos que se relacionam com a tabela, tudo bem explicadinho, tá bom? Então vamos lá. Para mim matar isso aqui, o que eu tenho que fazer? Então vamos lá. A gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte. Deixa eu dar um enter com esse cara aqui para baixo, deixar aqui para baixo. Depois a gente não vai usar. Então a gente vai vir aqui. Foo code emp igual st code emp. Ah, mas minha empresa tem somente uma empresa. Cara, o código empresa, ele é relacionável? Relaciona, mesmo que tenha uma única empresa. End st foo code situ igual st code situ. Ok? Então fiz isso. Agora eu posso vir aqui executar super rápido a consulta, uma única linha, certo? Mas aqui eu não sei ainda se o funcionário está ativo, desligado. Então vamos colocar as informações agora que a gente precisa da forma que o nosso amigo pediu. Então format func, foo non func e foo CPF. Foram essas três informações que ele pediu. Então eu tenho as três informações aqui na minha tabela. Só que ainda eu não sei a situação do funcionário. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na frente stdeskSitu para mim saber qual a situação se encontra. Então agora eu vou tirar aqui a matrícula 2 e eu vou executar. E aí eu tenho aqui também os demitidos. Só que eu não quero demitido. Então agora que vem a jogadinha de eu colocar uma cláusula aqui para mim remover quem está desligado e trazer somente quem está demitido. Então a gente vai usar aqui um campo chamado end. Toda vez que você tiver dúvida, o que você faz? Vai na tabela que você está usando e dá um select nela. Eu vou usar o st tipo situ porque ele traz apenas a primeira letra da situação do funcionário, que é A é ativo, F férias, N é o normal, R é o desligado, tá? E deve ter outros aí, tá? Então o que eu vou fazer? ST tipo situ diferente de R. Por que diferente de R? Porque o cara que está de férias, para mim ele é ativo, ele só está de férias porque eu preciso colocar ele lá no FPW como uma situação de férias para mim diferenciar o cálculo dele, simplesmente para isso, tá? Então vamos executar aqui e ok, agora eu tenho o que eu preciso apenas dos ativos, tá? Ah, eu quero só os desligados, igual, só tem os desligados. Tá vendo? Então é muito fácil de trabalhar com a consulta quando você conhece o relacionamento das tabelas. Tá? Agora vamos lá para o FPW que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu vou provocar um erro aqui. E esse erro depois eu vou provocar no FPW para vocês verem como é muito mais difícil no FPW do que aqui. Aspas não fechada depois da cadeia de caracteres. Então ele já está me falando o que você tem que fazer para ajustar. Vocês vão ver no FPW que é complicado. Então, já de antemão, se você quiser fazer um curso SQL completo do básico ao avançado, onde você vai instalar na tua casa o SQL Server, você vai montar um banco de dados para você poder trabalhar e brincar, na descrição do vídeo eu estou deixando o link do meu curso aí. Tá bom? De SQL. É um curso completo, completaço mesmo, tá bom? Então, se você quiser fazer o curso, vai lá na descrição do vídeo e dá uma olhadinha lá no link. Agora vamos para o FPW. Então, vamos levar a consulta primeiro completa, do jeito que a gente precisa. Então, tá aqui, ok, vamos lá para o FPW. Então, eu vou vir aqui no FPW, eu vou dar um próximo consulta, né? Ah, não mostrei onde tá, né? Desculpa.
Você vai vir aqui em controle, consulta SQL. Pode ser que você não tenha liberação, é só pedir a liberação, dependendo do você demonstrando que você tem um nível de conhecimento, que você é capaz de criar consulta SQL, tem domínio do dicionário de dados, eles liberarem a consulta para você. Então a gente vai dar um próximo código e cadastro consulta aqui, consulta teste, eu vou colocar. E aí eu vou colar na minha consulta aqui. Então eu vou vir aqui, eu vou executar, maravilha, só vim aqui exportar e boa. Ou posso vir aqui direto para ele exportar. E aí você tem alguns itens aqui, eu posso exportar direto, eu posso gerar um resultado da consulta na impressora, eu posso utilizar o analisador de SQL para geração de consulta, tá? Eu posso tirar a descrição da coluna, eu posso exibir a descrição como título, tá? Então dá para fazer bastante coisa aqui dentro, sim. Tá? Então eu executei normal. Agora eu vou tirar as aspas aqui, que lá no executor ele me falou o que tinha acontecido. E aqui o que vai acontecer? Opa, esqueci de ir. Olha isso. Aqui, se a pessoa não tiver um domínio, ela não vai entender direito. Apesar que a mensagem está bem aqui, ó, aspas não fechada, mas não está fechada aonde? Entendeu? Então assim, se a pessoa não dominar o SQL, ela não consegue desvendar esse tipo de erro. E aí a pessoa fica desesperada. Então quando você domina o SQL, você já não tem mais esse desespero por causa desse erro. Tá? Então aqui, ó, só vim aqui agora, fechar aspas, cadastrar, e quando você quiser a consulta, ela está aqui disponível, só você vir executar. Ah, eu quero só ativo, então eu venho aqui e mudo aqui para maior e menor, que é diferente, e posso estar executando e trazendo somente os ativos. Posso colocar outros campos da funciona aqui, normal, tá, antes do from, é onde você vai colocar os campos. Posso colocar outros campos da situação, que são as duas tabelas que eu estou relacionando, e aí você pode brincar à vontade aí com SQL, desde que você domine o dicionário de dados, tá bom? Então é isso, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação, e dúvida pode questionar no próprio canal, nos comentários ou nos grupos, e me marca que eu vou estar respondendo com um vídeo para vocês, tá bom, pessoal? E se quiser fazer o curso SQL completo, tá na descrição do vídeo, você vai ter um baita ganho, um baita diferencial, é um curso com certificado e tudo, tá bom? Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima dúvida no próximo vídeo.